Vamos lá. A gente vai trabalhar agora um pouco com o conteúdo de dinâmica molecular, que ele é uma forma de introdução aí às ferramentas que vocês vão precisar ao longo desse trabalho, tá? Então, na dinâmica molecular, diferente da modelagem molecular que a gente estava trabalhando, aqui o parâmetro tempo ele é muito importante, porque você vai ter uma evolução do seu sistema ao longo desse tempo, ou seja, a gente vai descobrir como as nossas partículas, as nossas moléculas, elas mudam ao longo do tempo quando a gente mede sua posição ou sua velocidade, ou seja, a gente vai descobrir posição e velocidade de partículas ao longo do tempo, tá? E tudo que a gente estudou ao longo da disciplina de Física 1, ela vai ser utilizada aqui nesse momento para a gente estudar o comportamento desses sistemas, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é como a gente faz para encontrar a posição e velocidade de partículas. Tudo começa com a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton ela é o ponto base para a gente descobrir a posição de partículas. Tá? Quando eu falo de posição de partículas, eu estou falando da função horária das partículas. O que são funções horárias? São equações que me dão a posição da partícula para qualquer tempo que eu queira. Tá? E como a segunda lei de Newton vai entrar nessa história? A segunda lei de Newton, se a gente pensar em um sistema unidimensional para facilitar as coisas, ela é simplesmente a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, onde essa aceleração ela pode ser uma aceleração no eixo x, no eixo y, no eixo z, tá? Eu vou trabalhar aqui de forma unidimensional para não ter que ficar trabalhando com vetores, ok? Então, nós temos que a força resultante é massa vezes a aceleração. Se essa aceleração ela não é constante, devido a uma aplicação de força que pode variar com o tempo, nós temos que a aceleração ela vai ser força resultante dividido por massa, tá? Se nós queremos encontrar a velocidade de uma partícula, nós sabemos que a velocidade de uma partícula em um tempo qualquer t vai ser igual à integral, tá? Se eu considerar, para facilitar aqui a nossa vida, o tempo inicial sendo zero até um tempo final t, da aceleração em relação ao tempo. Então, se eu integro a aceleração, eu encontro a velocidade. Mas uma vez que a aceleração é força dividido pela massa, eu posso substituir isso daqui da seguinte forma. Eu vou ter a integral de 0 a t da minha força resultante, dependente do tempo, dividido pela massa em relação ao tempo. Tá? A minha massa sendo constante, eu vou ter que a velocidade ela vai ser 1 sobre a massa da integral da força resultante dt', pronto, de 0 a t. Tá? E como é que eu faço para resolver isso daqui? Para conseguir resolver isso daqui, eu tenho que ter uma expressão explícita da força dependendo do tempo. Como assim? Eu preciso saber como essa força muda ao longo do tempo. Essa força ela pode mudar, por exemplo, da seguinte forma: 2 vezes t. Ou seja, a cada 1 segundo que passa, essa força ela dobra de magnitude. É um formato, ou pode ter outros formatos. Vai depender do problema. Pode ser 3t ao quadrado, mais 5 e etc. Tá? Então, uma vez que eu conheço a equação que me diz como a força muda ao longo do tempo, eu consigo aplicar ela na integral e eu vou encontrar a velocidade da partícula a cada instante de tempo. Tá? Uma vez conhecida a velocidade da minha partícula, a sua expressão, tá, em função do tempo, eu consigo integrar ela e encontrar a equação horária do movimento, que seria simplesmente a integral, considerando o tempo inicial zero, para facilitar, até um tempo t qualquer, da velocidade em relação ao tempo. Então, uma vez que eu encontrei a velocidade aqui nessa expressão, eu pego ela, jogo na minha integral e encontro uma expressão para a posição. Tá? Quando eu resolver essa primeira integral aqui, eu vou obter algo do tipo
VT, por exemplo, AT mais B, tá? Onde esse A e B são números. E aqui você tem a variável tempo, onde esse tempo pode estar ao quadrado, ao cubo, não importa, que é só um exemplo. Então, uma vez que eu tenho uma expressão dessa, eu jogo dentro da integral e encontro uma expressão para a minha equação horária, tá? Agora, é sempre desse jeito que acontece? Nem sempre. Quando eu tenho uma força dependente do tempo, o que seria uma força dependente do tempo? Eu vou omitir um pouco força resultante, tá? Uma força, mas vocês entendem que isso aqui é a força resultante. Uma força dependente do tempo é que tem uma equação explícita onde aparece o tempo. Por exemplo, 3t. Tá? Aqui eu tenho tempo. Eu sei que quando eu faço o tempo igual a 1 segundo, essa força vai dar 3 newtons. Quando eu faço o tempo igual a 2 segundos, essa força vai dar 6 newtons e assim por diante. Mas quando a gente está tratando de sistemas de partículas interagentes, a gente nem sempre conta com esse tipo de força. Tá? E na verdade, a força que age entre partículas em um gás real, por exemplo, são forças que não dependem do tempo, mas sim dependem explicitamente da posição. Tá? Então, quando eu pego essa expressão aqui, ó, da velocidade, e aplico com uma força dependente da posição, olha o que acontece. A velocidade vai ser a integral 1 sobre m na frente, de 0 a t, de FR dt'. Tá? Eu não consigo resolver essa expressão de forma alguma. Por quê? Para eu conseguir resolver essa expressão, uma vez que a variável que está sendo integrada é o tempo, eu precisaria de uma função dependente do tempo, de forma explícita. Tá? A expressão que eu vou ter aqui, por exemplo, pode ser uma expressão desse jeito aqui. 2 vezes R mais 3, onde esse R é a posição. Então, eu não consigo, da forma que está aqui, resolver essa integral, porque uma é a variável que está sendo integrada e o outro é a variável da minha função, do meu integrando. Tá? Então, para esses casos aqui, a gente vai recorrer a algumas aproximações. Tá? E isso se faz necessário uma vez que as forças de interação entre partículas em um gás real, elas são forças que vêm do potencial de Lennard-Jones. Tá? Então, o potencial... Deixa eu pegar essa borracha aqui. O potencial de Lennard-Jones. Potencial de Lennard-Jones. Ele tem como força associada a força entre duas partículas R e J, onde esse R e J é a distância entre essas partículas, entre os núcleos, os centros dessas partículas, vai ser igual a 24 epsilon e J, onde esse epsilon e J é porque esse epsilon aqui ele vai depender do tipo de gás que você está trabalhando. Então, por exemplo, se você tem um gás com diferentes partículas, esse IJ vai depender de quais tipos de partículas estão interagindo. Tá? Então vai depender do tipo de gás que você vai estar trabalhando, que multiplica 2 vezes sigma de J elevado a 12 sobre R de J elevado a 13ª menos sigma 6 de J sobre R elevado a 7ª de J. Então, o que acontece aqui? Esse é o tipo de função que eu vou ter que integrar, certo? Não é uma função lá muito difícil de integrar, uma vez que o sigma e o epsilon são constantes, só que se eu jogar nessa integral, eu não consigo resolver ela. Por que eu não consigo? Porque aqui tem uma dependência explícita com a posição. Ou seja, a força ela muda à medida que as partículas se aproximam ou se afastam, tá? Não com o tempo. Então eu não consigo fazer esse tipo de integral, tá? E para piorar as coisas, quando a gente pensa em um sistema de várias partículas, por exemplo, eu tenho várias partículas em um gás, vou colocar aqui, a força que age sobre
cada partícula não é uma força única, mas sim um conjunto de forças, tá? Então, ó, se eu for dar nome a essas partículas, isso aqui seria a partícula 1, isso aqui partícula 2, isso aqui partícula 3, partícula 4, partícula 5, 6, 7, 8, 9 e 10, eu vou ter que sobre a partícula 1 age a partícula 2, vai agir a partícula 3, vai agir a partícula 4, vai agir a partícula 5, a partícula 6 e por aí vai. Tá? Então, a força resultante sobre a partícula 1 não é simplesmente a força de 2, a força de 3, a força de 4, mas sim a superposição dessas forças. Então, a força resultante sobre a partícula 1 vai ser a força que a partícula 2 faz sobre a partícula 1, mais que a partícula 3 faz sobre a partícula 1, mais que a partícula 4 faz sobre a partícula 1, mais que a enésima partícula faz sobre a partícula 1. Tá? Então isso é um agravante a mais, porque você vai ter que levar em consideração não só a distância entre duas partículas, mas entre várias partículas. Tá? Para diminuir esse problema, a gente vai delimitar uma coisa que a gente chama de cutoff, né? A portuguesa para cutoff. Tá? O que é o cutoff? O cutoff ele vai ser uma região limite onde eu vou considerar a interação. Ou seja, eu vou estabelecer uma circunferência, tá? De um certo raio, que a gente chama de raio de cutoff. E nesse raio aqui, eu vou dizer, ó, só partículas dentro dessa proximidade que vão poder interagir com a partícula 1. Ou seja, somente aqui, se a gente considerar esse meu desenho aqui, está um pouco assimétrico, mas dá para entender. Somente a partícula 3, a partícula 5 e a partícula 6 interagiriam com a partícula 1. Tá? Então eu iria desprezar todas as interações que não fossem advindas dessas três partículas. Isso facilita porque diminui a quantidade de forças que eu vou ter que considerar. Tá? Uma vez que quanto mais distante está uma partícula da outra, menor vai ser essa interação, como a gente viu devido à força que vem do potencial de Lennard-Jones. Ok? Então isso aqui vai facilitar a nossa vida. O cutoff é uma ferramenta muito útil para a gente diminuir a necessidade de computação mais robusta, tá? Porque quanto mais partículas eu considero, maior vai ser o meu gasto computacional, tá bom? Então, para conseguir trabalhar com essas integrais aí que a gente não consegue resolver de forma analítica, a gente vai utilizar uma coisa chamada método de Verlet. Então, esse aqui é o método de Verlet. O método de Verlet é bem simples, ele tem algumas origens matemáticas que são também simples, mas eu não vou detalhar aqui. Vou basicamente jogar as expressões montadas para vocês, tá? Porque eu acredito que fica mais tranquilo de entender. Até porque são expressões que vocês conhecem. Eles lembram pelo menos expressões que vocês conhecem, tá? Então, o método de Verlet, ele vai evitar que você precise resolver aquela integral. Ele vai supor que para um tempo muito próximo de zero, ou seja, isso aqui a gente vai chamar de passo temporal. Vai ser o tempo entre uma observação e outra no meu sistema, certo? Ou seja, o meu sistema ele vai interagir a cada certo passo temporal, tá? Para passos temporais muito pequenos, muito próximos de zero mesmo, eu posso considerar que as minhas partículas obedecem a uma equação muito próxima de um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Ou seja, a posição n mais 1. E o que é essa posição n mais 1? É a posição futura da partícula. Posição futura. Ou seja, a posição que a partícula vai estar daqui a um certo tempo ΔT. Tá? Pode ser 1 microsegundo, 2 microsegundos, 3 microsegundos. Quanto menor esse tempo, por exemplo, 1 nanosegundo é um tempo muito pequeno. Então, quanto menor esse tempo, melhor vai ser essa aproximação. Tá? Então, ela vai ser, a posição futura vai ser igual
a posição atual, que é o xn. Ó, eu estou trocando aquela coisa de xt e tal por esses índices aqui, tá? Posição atual mais a velocidade atual. Então, sempre que tem n mais 1, vai ser alguma coisa futura. Sempre que tem n, vai ser alguma coisa atual. Tá? É a velocidade que a partícula tem nesse momento. Vezes o passo temporal, mais o meio da aceleração atual, vezes passo temporal ao quadrado. Tá? Isso daqui é uma aproximação. A gente consegue deduzir e explicar bem direitinho por que ela é desse jeito, tá? Mas como é uma expressão conhecida, então eu vou deixar para lá essa dedução. Tá? Então ela lembra muito uma equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá, ok? Pronto. Essa daqui é a expressão para minha posição. Tá? Da minha velocidade, ela vai ser também muito parecida com a do movimento retilíneo uniformemente variado, só que ela vai ter algumas modificações. Quais vão ser elas, né? A minha velocidade futura, vou botar aqui, velocidade futura. Lembrando, velocidade futura é a velocidade daqui a um certo tempo ΔT, tá? É igual à minha velocidade atual, mais a média das minhas acelerações futura e atual. Ou seja, a n mais a n mais 1 dividido por 2 vezes o meu passo temporal. Tá? Então ela lembra muito aquela minha equação do movimento retilíneo uniformemente variado, só que ao invés de ter a aceleração atual aqui, eu vou ter uma média entre a nova aceleração e a atual. Tá? A aceleração futura e a atual. Okay? Para a gente conseguir entender mais ou menos como é que esse método de Verlet funciona, a gente pode tentar pensar em um exemplo. Né? A gente não vai conseguir fazer vários passos, porque para isso a gente precisa de um computador. Okay? Se você considerar passos temporais de 1 microsegundo e você considerar uma simulação de 1 segundo, você já vai ter aí coisa de 1 milhão de passos. Tá? Então, fazer 1 milhão de passos na mão não dá certo. Então, vamos pensar pelo menos em 2 passos aqui, que fica legal da gente visualizar como é que isso funciona na prática. Tá? As equações que a gente vai precisar são basicamente essas duas. Ok? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Exemplo 1. Tá? Deixa eu escrever aqui as duas equações. Xn mais 1 é igual a xn mais Vn ΔT mais o meio de AN ΔT ao quadrado. Essa é a primeira equação. A segunda equação é Vn mais 1 é igual a Vn mais AN mais AN mais 1 sobre 2 que multiplica ΔT, tá? Então, para o nosso exemplo aqui, vamos supor duas partículas que elas estavam distantes entre si, partícula 1 e partícula 2. A gente vai considerar inicialmente só o movimento de um, tá? Porque a gente precisa considerar o movimento das duas, só que a gente faz isso de forma independente, tá, ok? Então, para facilitar a nossa vida, a gente vai considerar somente o movimento de um e como se a 2 estivesse fixa. Então, essas partículas elas vão estar inicialmente a uma certa distância, que a gente vai chamar de distância R0. Tá? Essa distância é tridimensional, mas a gente vai fazer os cálculos só para a componente x dela. Então, essa daqui vai ser a equação da componente x. Existe uma equação idêntica para a componente y e outra idêntica para a componente z. E o mesmo vale. Essa velocidade aqui é da velocidade no eixo x. Tá? Existe uma equação idêntica para y e z, tá? Para cada uma das velocidades. Ou seja, eu tenho três equações
da posição, 3 equações da velocidade, e se eu tiver, por exemplo, 1 mol de partículas, eu vou ter 6 vezes 1 mol de partículas de equações para resolver. Então, por isso que a gente precisa, de fato, de um computador. Tá? Então, vamos supor que eles estão inicialmente a uma certa distância R0. Para facilitar nossa vida, a gente vai considerar que a posição inicial, que eu vou chamar de x0, da minha partícula de interesse, que vai ser a partícula 1, ela vai ser 0, a posição x, tá? Isso não quer dizer que a y e a z tem que ser 0, mas a gente vai considerar só a x por enquanto, e que inicialmente a partícula 1 estava parada. Tá? Mas não é porque ela está parada que ela não vai estar sofrendo naquele instante a ação de uma força. Tá? A gente viu que quando as partículas elas estão separadas a uma certa distância, a força que vem do potencial de Lennard-Jones ela vai ser atrativa. Então aqui eu vou ter uma força de atração entre elas. Tá? Como eu estou interessado em saber somente da força que age sobre a partícula 1, então é ela que vai me interessar. A força que ela vai estar sofrendo vai ser uma força do tipo F, onde a posição, que vai ser aqui a minha variável independente, vai ser R0. Ou seja, eu pego lá a minha força de Lennard-Jones, tá? Deixa eu botar aqui para ela. Eu pego a minha força de Lennard-Jones, aí onde tem esse R aqui, ó, eu coloco o R0. Aí com isso eu calculo a força para aquela distância entre as duas partículas, tá? Uma vez que seja conhecido o epsilon e o sigma. Pronto. Então, esse cara aqui eu consigo calcular, tá? Então essa é a força naquele momento. Se ela é a força atual, naquele momento, eu consigo encontrar a aceleração atual, que vai ser A0 pela segunda lei de Newton, considerando que só existem essas duas partículas. Se existisse uma terceira partícula, ia ser a soma vetorial dessas duas forças. Mas como existe só essa, tá? Eu vou considerar tudo acontecendo em uma só linha, para facilitar a minha vida. Então vai ser Fr0 dividido pela massa da partícula 1. Pronto, então essa é a aceleração atual da minha partícula. Tá? Essa é a posição e essa é a velocidade. O que é que a gente quer saber? A gente quer saber a dinâmica, ou seja, a gente quer saber para onde essa partícula vai depois de interagir com a partícula 2. Então, eu aplico na equação os dados que eu tenho, que vai ser a posição n mais 1. Tá? Então, ou seja, é a posição futura. Se a posição atual é 0, a nova posição é a posição 1. Cuidado, aqui é a posição 1, não necessariamente a posição da partícula 1. Tá? Essa aqui é a nova posição que ela vai ter depois de um certo tempo ΔT. Tá? Vai ser igual a posição atual, a posição futura é igual à posição atual, mais a velocidade atual, vezes o passo temporal, mais o meio da aceleração atual, vezes o passo temporal ao quadrado. A gente estabeleceu que a posição inicial atual era 0, assim como a velocidade atual, certo? Isso significa, substituindo aqui a aceleração pela relação da força e da massa, eu vou ter que a próxima posição da minha partícula vai ser F R0 vezes ΔT ao quadrado sobre 2m. Ou seja, como isso daqui é dado no problema, eu estabeleço qual vai ser o passo temporal do meu sistema, ou seja, de quanto em quanto tempo as forças vão ser recalculadas. Isso daqui eu calculo utilizando a equação de Lennard-Jones. Isso daqui é dado para o meu sistema. Então, como eu tenho essas três variáveis, eu já sei onde a minha partícula vai estar daqui a, por exemplo, 1 microsegundo. Certo? Então, essa daqui é a minha nova posição daqui a 1 microsegundo. Mas qual seria a sua velocidade? Né? A sua velocidade ela vai ser dada pela nova expressão, pela expressão que a gente viu agora há pouco, tá? Que é essa daqui. Então vai ser assim: a velocidade futura, certo? Que vai ser no próximo passo, tá aqui, ó, posição 1, velocidade 1, vai ser igual à velocidade atual
mais a aceleração atual mais a aceleração futura, que é 1 dividido por 2, tá? Vezes o passo temporal. A velocidade, a gente sabe que é zero inicial, não é isso? A aceleração atual eu sei, mas eu não sei a aceleração futura. Então eu preciso dela para saber qual vai ser a nova velocidade da minha partícula. Só que o que acontece? Como eu já sei qual a nova posição da minha partícula, então a minha partícula ela não está mais distante da partícula 2 com a distância r0. Depois dela ter se movimentado, ela vai estar distante da partícula 2 uma outra distância, que é agora a partícula 1, partícula 2, que eu vou chamar de distância R1. Tá? Essa distância R1 ela vai fazer com que eu tenha uma nova força de interação entre elas, que vai ser agora uma força dependente da distância R1, que eu já conheço essa distância, e com isso, pela segunda lei de Newton, eu já sei que a nova aceleração ela vai ser essa nova força dividido pela massa da partícula 1. Tá? Então, ó, já tenho a aceleração futura, tenho a aceleração inicial, com isso eu consigo achar a minha nova velocidade, tá? Que vai ficar igual a Fr0 mais Fr1, tudo isso sobre 2m, que multiplica o passo temporal. Tá? Então, como esses dados, isso aqui são dados, são coisas que eu consigo calcular, tá? Eu já sei qual vai ser a velocidade da minha partícula daqui a 1 microsegundo e eu sei também qual vai ser a posição da minha partícula daqui a 1 microsegundo. Tá? Então são duas coisas muito importantes para a gente. Uma vez que eu sei qual vai ser, onde a minha partícula está agora, e uma vez que eu sei qual é a nova velocidade dela, eu consigo saber qual vai ser a nova posição da partícula daqui a 2 microsegundos, por exemplo, ou seja, daqui a um tempo 2t, e qual vai ser a nova velocidade dela, ou seja, eu vou fazer o meu sistema passo a passo evoluir. Tá? Então, ó, olha só, agora a minha posição x1 ela não é mais uma posição futura, ela vai ser minha posição atual. E a velocidade v1 não vai ser mais minha velocidade futura, mas sim minha velocidade atual. Então eu vou ter o seguinte aqui, a minha nova posição agora é x2, tá? Isso aqui não tem a ver com a partícula 2, mas sim que a nova posição depois da posição 1 vai ser igual à posição atual, que agora é a posição 1, vezes a velocidade atual, que agora é a velocidade 1, mais a aceleração 1 vezes ΔT ao quadrado sobre 2. Tá? Isso daqui eu tenho aqui. Isso eu tenho aqui. E isso eu encontrei lá em cima. Então, com isso, com esses três elementos, mais o passo temporal que eu estabeleci, tá? Eu consigo achar a nova posição da partícula. Fazendo os mesmos procedimentos, tá? Uma vez que eu sei onde a partícula vai estar, ou seja, qual distância ela vai estar da partícula 2, eu consigo encontrar a nova velocidade, que vai ser a sua atual velocidade, que agora é V1, não mais V0, mais a média das acelerações, A1 mais A2, dividido por 2 vezes o passo temporal. Tá? Então, eu vou ter aqui, da mesma forma que eu fiz para achar 1, uma vez que as partículas vão estar a R2 a uma distância diferente, eu consigo de novo calcular a força, a nova força, e com isso achar a nova aceleração, tá? Para aquela posição. Aí feito isso, eu vou fazendo, até chegar a uma velocidade n e uma posição n. Tá? Onde esse n ele pode ser, se eu tiver 1 milhão de passos, o que significa 1 milhão de passos? Significa eu fazer esse cálculo 1 milhão de vezes. Então, aqui vai ser x 1 milhão e aqui v 1 milhão. Tá? E dessa forma, muito lenta, por isso que a gente precisa do auxílio de um computador, tá? Porque demorou aqui um tempão fazer só 2 passos, a gente vai precisar de um computador para executar essa dinâmica. Tá, ok? Agora, saber a posição da partícula é uma coisa meio óbvia que a gente precisa saber, mas para que a gente quer saber a velocidade
da partícula, né? Qual é o interesse da gente saber isso? Que é o seguinte, a medida da temperatura, que vocês vão ver isso em físico-química, a temperatura ela é uma medida estatística. Tá? Então, só faz sentido a gente medir temperatura quando a gente pensa em um sistema composto por muitas partículas. Tá? E não só isso, a gente precisa saber uma média da velocidade dessas partículas. Tá? Vocês depois vão ver como se deduz essa expressão, não é nada muito complicado, mas a gente tem que a medida da temperatura de um sistema, ele pode ser dado como a massa das partículas que compõem esse sistema, vezes a média, a velocidade média quadrática. Esses dois colchetes aqui significa média. Ou seja, eu vou pegar a velocidade, o quadrado da velocidade de todas as partículas que estão no meu gás, por exemplo, e vou calcular a média delas. Tá? Então, se eu tiver 1 milhão de partículas no meu gás, eu vou pegar a velocidade de cada uma delas, que não necessariamente é a mesma velocidade, e vou depois fazer uma média. Tá? Então, o computador faz isso, o computador vai fazer isso. Por isso que eu preciso saber, instante a instante, qual é a velocidade de cada partícula, porque eu vou pegar essa média e, com isso, eu vou calcular a temperatura, ok? Dividido 3 vezes a constante de Boltzmann, tá? Isso aqui é a constante de Boltzmann, tá? Que é uma constante muito importante em termodinâmica, que vocês depois vão ver o que é que ela significa e porque ela vai aparecer bastante para vocês, tá? É tão importante quanto a constante dos gases ideais, inclusive tem uma relação entre ela e a constante dos gases ideais, tá? Então, o que acontece? Como isso daqui é uma média, isso vai depender da distribuição das velocidades. No programa que eu montei aqui, para a gente fazer essa dinâmica molecular, a gente vai pegar e fazer uma distribuição de velocidades uniforme. Tá? O que seria uma distribuição de velocidades uniforme? A distribuição de velocidades, que eu estou querendo dizer, é isso daqui. Imagine que eu tenho um monte de partículas, tá? Isso aqui é o n, isso aqui vai ser a velocidade. Isso aqui é a frequência de ocorrência das minhas velocidades, ou seja, eu tenho um monte de partículas que vão ter aproximadamente, é o contrário aqui, que é o número de partículas e aqui é a velocidade. Eu vou ter um monte de partículas que vão ter aproximadamente aí 500 metros por segundo, tá? E uma quantidade pequena de partículas que vai ter só 100 metros por segundo de velocidade e um pequeno número de partículas que vai ter uma velocidade de aproximadamente 700 metros por segundo. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de uma distribuição normal. Ok? Ficam muitas partículas em torno da média das velocidades e algumas partículas lentas e outras partículas muito rápidas. Tá? Mas como para calcular a temperatura, o que interessa para a gente de fato é a média, então esses caras aqui, eles entram nessa distribuição e a gente acaba nem percebendo que eles existem lá no nosso sistema como um todo. Tá? Não é esse o tipo de distribuição que eu vou utilizar, porque isso demandaria outro tipo de cálculo, o cálculo ficaria bem mais complicado, o poder computacional que eu precisaria para fazer isso seria bem maior. Tá? Então, para a gente fazer um trabalho mais para o nível de terceiro semestre, a gente vai pensar em uma distribuição uniforme. Tá? O que é que seria uma distribuição uniforme? Uma distribuição uniforme seria assim, ó, uma linha reta. Ou seja, digamos que aqui é 200 e aqui é 500. Tá? A quantidade de partículas no meu sistema que possui uma velocidade de 200 é a mesma quantidade de partículas que possuem uma velocidade de 500. E o mesmo acontece para 300 ou qualquer velocidade dentro desse intervalo. Okay?
vocês vão ver que o sinal da velocidade conta. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar de, por exemplo, menos 500 até 500. Ou seja, pode ser que quando a gente crie tudo isso, a gente cria o nosso sistema, nós venhamos a ter, algumas partículas com velocidade zero. E isso não tem problema, porque como elas vão interagir umas com as outras, essa velocidade ela vai se distribuir de maneira aproximadamente uniforme. Tá? Então, ó, e por que a gente faz isso? Para que esse cálculo aqui ele seja mais simples. Então, a temperatura do meu sistema vai ser igual à massa unitária das partículas vezes a velocidade que eu estabeleci, certo? Que vai ser, por exemplo, se eu estabelecer um intervalo entre menos 500 e mais 500, essa velocidade aqui vai ser 500, tá? Dividido por 3 vezes a constante de Boltzmann, tá bom? Então, isso faz com que eu não precise me preocupar com o cálculo da média. Então, eu consigo prever analiticamente qual vai ser mais ou menos a temperatura do meu sistema para aquela velocidade, tá? Mesmo antes do computador me dar esse valor. Isso é algo muito importante, porque eu vou saber se o que eu estou fazendo, o cálculo que eu estou fazendo ele é correto. Tá? Vocês vão ver que uma vez que a temperatura é uma medida estatística, essa média aqui ela só faz sentido quando eu tenho muitas partículas. Tá? Pronto. Então vamos lá. Agora a gente vai, uma vez que a gente entendeu como é que funciona a questão do cálculo da temperatura e qual a relação estatística dela, a gente tem que saber a origem dessa velocidade, tá? Uma coisa que eu acabei não falando é que, sendo ela uma distribuição estatística, quanto mais partículas eu tiver, mais esses efeitos de partículas com baixa e alta velocidade, eles vão sumindo. E vocês vão ver que quando as simulações que eu for fazendo, elas vão dando valores cada vez mais próximos. Tá? Certo, mas agora essa velocidade. A gente viu uma coisa chamada velocidade relativa. Tá? E por que a gente estudou isso? E o que é que isso tem a ver com dinâmica molecular? Olha só, sempre que a gente fala em velocidade, a gente está falando de uma medição. Tá? E essa medição ela é feita em relação a alguma coisa. A velocidade das partículas em gás ela é tomada em relação a um certo referencial. Tá? E que referencial é esse? Imagina aqui o nosso espaço cartesiano, tá? X, Y, Z. Aí eu tenho um monte de partículas que estão distribuídas ao longo do espaço. Ok? Se essas partículas elas tiverem a mesma massa, vai haver um ponto aqui, que eu vou denotar por X, que ele vai ser uma espécie de ponto de equilíbrio do sistema. É tipo um centro geométrico, tá? Só que a gente chama de centro de massa. Centro de massa do sistema, tá? Ou simplesmente CM. O centro de massa é tipo um ponto de equilíbrio desse sistema, tá certo? Então, se você pegar um caderno e tentar equilibrar ele, existe um ponto que se você colocar o dedo lá, o caderno vai ficar em equilíbrio. Aquele ponto ali é o centro de massa do caderno. Se você pegar um cabo de vassoura e tentar equilibrar ele deitado, se você botar a mão exatamente no centro de massa do cabo de vassoura, você vai conseguir equilibrar ele. Tá? Então ele funciona para massas bem distribuídas, ou para um sistema com partículas de mesma massa, como o centro geométrico do nosso sistema. Okay? Então, a velocidade que a gente calcula lá na temperatura é a velocidade medida em relação ao centro de massa. Tá? Então, olha só, esse centro de massa ele funciona como se toda a massa do sistema tivesse concentrado nele. Então, é como se fosse uma partícula que possui a massa inteira do sistema.
se a gente considera como se fosse uma partícula, ele vai ter uma posição, tá? Porque se as partículas estiverem mais para um lado, ele vai se deslocar para um lado. Se as partículas estiverem mais para o outro, ele vai se deslocar para o outro. Então, essa daqui vai ser a posição do centro de massa, tá? Agora, imagina que a posição, também medida em relação a esse observador que está aqui na origem, de uma certa partícula J. Além disso, eu consigo a posição da partícula J em relação ao centro de massa. Via velocidade relativa que a gente aprendeu, a gente sabe que a posição da partícula J em relação ao centro de massa vai ser a posição da partícula J menos a posição do centro de massa. Derivando isso daqui, a velocidade da partícula J em relação ao centro de massa vai ser a velocidade da partícula J menos a velocidade do centro de massa. Okay? Ou seja, a velocidade que a gente mede para calcular a temperatura não é a velocidade em si em relação a gente, por exemplo, porque nós podemos ser esse observador aqui, da partícula, certo? Mas sim a velocidade relativa da partícula em relação ao centro de massa. Tá? E isso daqui vai ser muito importante para alguns resultados que vocês vão obter, porque o que acontece? Se eu tenho uma única partícula viajando, tá? A temperatura que vai ser medida pelo sistema, vocês vão verificar isso, vai ser nula. Por que vai ser nula? Porque se ela é a única partícula do sistema, o centro de massa está localizado em cima dela. Então, para onde ela for, ela vai carregar o centro de massa possível. Então, não vai ter diferença entre a posição da partícula e do centro de massa. Isso significa que a velocidade da partícula em relação ao centro de massa vai ser sempre nula. Velocidade nula, você tem temperatura nula, tá? Já se você tem duas partículas interagindo, você pode ter um centro de massa, por exemplo, entre elas duas. Só que acontece, à medida que elas vão mudando de posição, pode ser que esse centro de massa também mude de posição. Tá? Então, ele mudando de posição, você vai ter uma dinâmica do próprio centro de massa. Isso faz com que o centro de massa não esteja parado. Isso vai fazer com que a tua temperatura ela sofra muitas flutuações. Ou seja, você mede uma vez, ele vai dar um valor de temperatura. Você mede de novo, ele vai dar outro valor de temperatura. Para que a gente consiga um valor bem definido de temperatura, a ideia é que esse centro de massa aqui ele esteja de forma estática ali no centro do sistema. Tá? E isso só vai acontecer quando você tiver muitas partículas no seu sistema. Okay? Pronto, essa aqui é a parte teórica do trabalho. É isso daqui basicamente que vocês vão ter que saber para conseguir realizar o trabalho. Agora a gente vai para a parte conceitual, a parte prática do trabalho, né? O que é que vocês vão efetivamente fazer. Vocês vão ter contato pela primeira vez com uma linguagem de programação, diferente